Por fim, quero contar que uma investigação contra a 777 apresenta a empresa como uma situação bem delicada. Falo também sobre as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa like. Combinado? Quero falar agora sobre os vascaínos. Eita, torcida engajada. Os caras invadiram as redes sociais do Giroud, atacante francês que pertence ao Milan, para pedir sua contratação. Bora explicar como é que esse nome surgiu. Tudo começa com um perfil da Ligue 1, que é o campeonato francês. Esse perfil tem uma página em português. E essa página publicou uma foto do Payet ao lado do Giroud, com a camisa da seleção francesa e com a legenda escrita o seguinte... Imagina essa dupla junto de novo. Foi o suficiente para que algumas centenas de torcedores do Vasco invadissem a página do Giroud no Instagram, pedindo para que ele fosse contratado. Mensagens como: vem para o Vasco e estamos esperando por você, são vistas aos montes. Imagina o susto que o Giroud deve ter tomado quando foi abrir seu Instagram e viu alguns milhares de mensagens de torcedores vascaínos. Nicola, mas tem alguma chance de negócio acontecer? Nenhuma. O Vasco hoje não está com capacidade para fazer investimentos desse tamanho. O Giroud já é um jogador de 37 anos, sem possibilidade de revenda e com um salário altíssimo. Mas Nicola, ele tem contrato com o Milan só até a metade do ano, verdade. Mas se ele não ficar no Milan, certamente existirão propostas de clubes grandes do futebol europeu. Ele está no terceiro ano jogando com a camisa do Milan, segue com números bons, 30 partidas, sendo 25 como titular, 13 gols e mais 10 assistências. Bora falar agora sobre uma investigação que tem mostrado que a 777 não é tão bacana quanto parece, só para vocês entenderem. A 777, empresa que é dona da SAF do Vasco, do Genoa, entre outros clubes, decidiu comprar o Everton da Inglaterra. E na Inglaterra a coisa funciona um pouco diferente, não basta você querer comprar o clube, há uma investigação da Premier League para saber se essa empresa tem capacidade de gerir um time que vai disputar um campeonato importante como a Premier League. Essa investigação em relação à 777 já dura mais de 6 meses. E o jornal Times contou que uma das empresas, um dos braços da 777, a 777 Ré, teve a sua classificação de crédito rebaixada pela segunda vez em 3 meses. Ela foi de razoável para fraca depois dessa última avaliação. Além disso, é legal contar que a força de balanço avaliada foi avaliada como muito fraca. Dessa maneira, é só mais um indício de que o Vasco se associou a uma empresa que promete muito, mas passa por enormes dificuldades financeiras e tem se mostrado cada vez menos capaz de investir dinheiro. Existem uma série de matérias que mostram que a 777 se utiliza de empréstimos para garantir esses aportes financeiros. No ano passado, vocês vão lembrar, o Vasco sofreu pra caramba para conseguir receber aquele dinheiro que havia sido combinado em contrato, fosse outro presidente que não o Jorge Salgado, e a 777 inclusive correria o risco de perder a SAF do Vasco. Se esses aportes voltarem a atrasar nesse ano, posso garantir para vocês que o Pedrinho vai ter um comportamento completamente diferente e não se descarta limar a empresa do clube. Só para completar, durante a live do Nicola dessa terça-feira, muita gente me perguntando sobre o atacante Leonardo Rodrigues, aquele do Liverpool do Uruguai, que há bastante tempo é especulado. Minha fonte no Vasco assegura que não existem negociações. Júnior Messias no Vasco. Felipe, vários nomes surgem no Vasco, né? Hoje teve uma história curiosa e que envolve o Giroud. O Giroud está longe de ser um craque, né? Não dá para chamar de craque. Mas ele, para os padrões nacionais, certamente faria bastante barulho, imagino eu. O Giroud virou alvo de um movimento grande de torcedores do Vasco, tudo porque a página do Campeonato Francês, na versão de língua portuguesa, postou uma foto do Payet e do Giroud, dizendo que eles formariam uma ótima dupla juntos de novo, né? Foi o suficiente para que vários vascaínos, algumas centenas de vascaínos, fossem até o Instagram do Giroud pedindo que ele fosse contratado. Nada além disso, tá? Caio Matheus quer saber qual é a chance de Giroud no Vasco? Nenhuma. Só um detalhe. O Giroud tem contrato com o Milan só até junho. Mas é titular absoluto, são 30 jogos com 25 jogos como titular. Bastante gol e bastante assistência. Nenhuma chance do Giroud vir para o Brasil, tá? Marcos Martins. Nicola, Júnior Messias seria o terceiro nome do Matos? Vamos ver isso aí.
Mandei aqui, se tiver resposta, conto para vocês. Tá bom, Marcos? Para você, para todo mundo que tá assistindo. Sobre Júnior Messias. Caraca, resposta rápida. Não vem, tá? Essa minha fonte não desmente o interesse, não desmente, ao contrário de vários outros contatos que eu fiz. Dessa vez não é que não interessa. A resposta foi não vem. Júnior Messias é o brasileiro naturalizado italiano que joga no Genoa da Itália, mesmo time que faz parte do grupo da 777. Temporada atual do Júnior Messias. Jogou duas temporadas no Milan, né? Temporada atual de poucos jogos, 10 jogos, apenas um gol marcado. Foi titular no empate em 1-1 contra o Napoli, tá? Tinha jogado 7 minutos contra a Atalanta, 71 contra... Ele tem sido titular mais recentemente, né? Então, descartemos Júnior Messias no Vasco. Nicola, acho que o Matos está jogando algumas especulações porque está contratando alguém que ninguém esperava. Foi assim com o João Vitor? Não. Acho que talvez para o Matos talvez fosse mais negócio poder anunciar alguém sem nenhuma especulação. Porque a especulação atrapalha, porque às vezes surge um nome que a torcida julga ser melhor até do que o cara que ele está trazendo. E aí a torcida acaba se frustrando. Então, acho que para o Matos o vazamento de nomes não é bom, tá? Assim como para qualquer dirigente de futebol no Brasil. Até porque quando vaza nome, em geral, fica mais caro, atrapalha, outros clubes podem aparecer, enfim. Cheguei agora, já falou do Vascão, abraço, fera. Peter, início da live, vocês me perguntaram se Júnior Messias pode pintar no Vasco. Atacante brasileiro que já passou pelo Milan, pertence ao Genoa, da Itália, clube que faz parte do grupo de times da 777. E a resposta que veio no início da live é não vem. Tá? Não é que a pessoa descartou, não é que a pessoa disse que não gosta. Ela só falou que esse jogador não vai poder ser contratado. Ela fala do meu Vascão. Então, sobre o Vasco, Júnior Messias não será contratado, apesar do interesse, Cruz Maltino. O Leonardo Rodrigues já tinha descartado ontem, aí por falta de grana. Deixa eu contar uma coisa que não tem muito a ver com o Vasco, mas tem a ver com a 777. A 777 está num processo há 6 meses tentando comprar o Everton. Mas lá, ao contrário daqui, para que você compre um clube da Premier League, você precisa submeter a sua empresa a uma grande investigação da Premier League, para saber se essa empresa que está adquirindo o clube tem capacidade financeira. E o jornal Times afirma que essa investigação que está sendo feita na 777 apontou que a empresa norte-americana teve pela segunda vez em 3 meses uma redução da avaliação dela. Vou até ler qual que é o termo usado direitinho. Teve sua classificação de crédito rebaixada pela segunda vez em apenas 3 meses. Ela foi de razoável para fraca, tá? E a força de balanço é avaliada como muito fraca. Ou seja, a 777 tem sido mal vista pela Premier League. E tem muita gente cobrando do presidente Pedrinho que deu uma sumida, né? Explicar, por exemplo, essa situação do basquete, da base do basquete, que o Vasco anunciou esta semana a paralisação das atividades por falta de parceria. Então, o Vasco que sempre foi uma referência no basquete também. Bem, Vasco e Volta Redonda, sábado, 17h30, lá em Cariacica, estádio Kleber Andrade. Ingressos estão esgotados e a opção será levar, sim, um time forte, o time principal, até porque o Vasco precisa desta vitória para confirmar sua classificação à próxima fase, ao quadrangular final, que vai decidir o título de campeão carioca. Então, tem que vencer esse jogo aí diante do Volta Redonda. E o Medel, inclusive, disse que quer ficar mais tempo em São Januário, quer ser campeão para marcar a sua passagem, então vai precisar participar desse jogo. Medel que será julgado nos próximos dias pela expulsão no clássico contra o Fluminense. E o João Vitor já cumpriu a suspensão pelo 3º cartão amarelo também. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Jorginho da Tove,
mandou aqui um recado. Em março, o aniversário da torcida, uma das mais antigas em atividades do futebol brasileiro, a TOV, né, que tem como presidente, nesse momento, o nosso querido Jorginho, e foi de Dulce e Rosalina, entre outros tantos nomes, né, queridos e também famosos aí, sempre incentivando o Vasco da Gama. Nosso querido Amâncio, forte abraço para ele, presidente de honra. E a festa vai ser lá no restaurante do Almirante, com o nosso querido Arthur. O Bebeto, o Sorato, Carlos Germano, De Aranha, são alguns dos convidados da TOV para essa grande festa de aniversário. Bem, gente, deixa eu trazer uma notícia do Campeonato Brasileiro. Tem muita gente me cobrando, inclusive o Net Vasco republicou uma matéria nossa, né, da Rádio Itatiaia, do site da Itatiaia Esportes, em que a gente traz a informação sobre a tabela da Série A do Brasileirão. A Lei Geral do Esporte mudou ali aquele item do Estatuto do Torcedor, que era de 2003, que determinava que a tabela básica das competições precisam ser publicadas com 2 meses de antecedência, 60 dias. Mas isso aí foi modificado para 45 dias. Então, por esse motivo, a CBF ainda não fez a reunião do Conselho Técnico da Série A. Isso vai acontecer ou no final do mês de fevereiro ou nos primeiros dias de março, uma vez que a Série A começa no dia 16 de abril. Então, é no iniciozinho de março que a CBF tem que fazer a Série A e a Série B por causa das datas de inícios do campeonato. Aí sai aquela tabela básica e depois a televisão escolhe os jogos que ela vai transmitir. A gente fala também nessa matéria sobre o pedido dos clubes, alguns já se manifestaram, aumentar de 7 para 9 o número de estrangeiros no Campeonato Brasileiro em cada partida. Antes eram 5. No ano passado subiu para 7, a proposta foi do São Paulo, e esse ano eles estão pedindo para aumentar para 9. Alguns comentaristas não são favoráveis. Acreditam que se viessem grandes estrangeiros para jogar no futebol brasileiro, tudo bem, como estão lá na Europa. Mas aqui são jogadores medianos, alguns se destacam, outros não, e estaria tirando o espaço do jogador brasileiro. O que você acha? Dá a sua opinião, deixa o seu comentário aí. É interessante, né, esse tipo de posicionamento. Deixa eu falar também sobre a torcida vascaína, que invadiu o Instagram do Olivier Giroud, atacante francês, e pedindo, em português mesmo, para que ele venha jogar com Dimitri Payet, ser feliz no Vasco da Gama. Vasco que está atrás de um atacante, né, um atacante de área. O Verratti renovou o contrato, quase que dobrou o salário, a informação que a gente obteve, mas é um jogador que, se machucar, se for suspenso, e aí? O Vasco precisa ter um substituto ou até um concorrente para com ele, para melhorar a qualidade do ataque vascaíno. Então, o Giroud, né, Olivier Giroud, é um dos nomes preferidos aí da torcida, pedindo para que ele venha jogar no Vasco em São Januário. Sobre a licitação do Maracanã, a assessoria jurídica da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro rejeitou vários recursos de impugnações apresentadas pelos concorrentes ao Maracanã. Agora, a Comissão Especial de Licitação vai analisar. No total, foram 7 pedidos. Todo mundo tentou impugnar a candidatura do outro. Isso aí é até uma prática normal, mas agora eles vão trabalhar em cima da aprovação e tem ainda a parte financeira. Quem vai fazer a melhor proposta? Né? A gente tem aí o Vasco com uma proposta bastante interessante das empresas e da SAF também para ficar com o Maracanã. Nos próximos dias vamos ter mais notícias a respeito deste tema. O atacante Paixão, Cauã Paixão, que foi artilheiro na Copinha pelo Vasco, foi emprestado ao América de Natal. Seria muito interessante, né, se o Vasco conseguisse trazer o atacante Giroud, né? A torcida vascaína lotou as redes sociais do jogador pedindo para ele vir para o Vascão, né? Mas
Sabemos que é uma coisa um pouco difícil no momento, né, do jogador parar no Vasco, mas seria interessante, né, ter o Giroud e o Payet jogando juntos novamente, mas dessa vez com a camisa Cruz de Malta, né? Então, quero que você aí deixe seu comentário sobre o que você acha aí de Giroud no Vasco, né? Se pudesse pintar essa possibilidade.